Enquanto estivermos propensos a aprender o que pensar e não a pensar, não teremos clareza. Não podemos resolver os nossos múltiplos problemas. Porque tudo que temos recebido é uma maneira de como devemos proceder. Sempre recebemos uma maneira, um modo de proceder, de agir. Quando queremos resolver um problema, dizemos: como posso resolver isso? Na verdade, estamos perguntando para fora. Queremos um como fazer. Um como devo pensar, é isso que estamos perguntando. O que devo pensar em relação a isso? Porque não aprendemos a pensar. Queremos o que pensar. Essa é a grande realidade. O que devo pensar em relação ao que está acontecendo? Porque aprendemos a resolver as coisas somente na base do pensamento. O pensamento se tornou a autoridade máxima. Tudo que vamos fazer, queremos resolver no campo do pensamento. E estamos sempre colecionando pensamentos fantásticos, pensamentos de sabedoria. O que é um curso? O que é uma especialização? É uma maneira de adquirir mais pensamento. Qual é a minha relação com o time do meu coração? É uma relação de pensamento. Tudo aquilo que sinto está relacionado com aquilo que penso sobre o meu time. A minha relação com meus amigos está mantida por aquilo que penso a respeito deles. Pela qualidade daquilo que penso. Se penso coisas boas, coisas que acredito que devem ser mantidas, eu tenho uma boa relação. Tenho uma relação de longa data. Mas, se não consigo manter bons pensamentos, desenvolverei aquilo que chamo de relação negativa. Aí eu prefiro me afastar, fazer alguma coisa para cortar aquela relação. Seja então, não estamos interessados de maneira alguma em nenhuma relação verdadeira. Estamos interessados no que podemos pensar, no pensamento. Queremos ter bons pensamentos. O pensamento se tornou o guia principal da nossa vida. O que penso sobre Deus é mais importante do que experimentar a vida. O que penso sobre a vida, o que acredito a respeito da vida, é mais importante que a própria vida. E é por isso que me tornei essa criatura morta, que não consegue atacar um problema diretamente, porque não me reconheço como problema. Me reconheço como algo separado do problema, como algo separado da vida. Não me reconheço como algo que é vivo, mas como algo que está na vida. Foi isso que eu aprendi a pensar. Eu aprendi a pensar como peça de uma engrenagem, como um mecanismo que pode ser reajustado
Porque a psicologia não deixa de ser uma forma de reajuste. A propaganda é uma maneira de me reajustar. Tudo aquilo que é pregado a mim, que é explicado, é uma maneira de me reajustar, de me colocar nos trilhos quando estou propenso a sair dele. As leis funcionam da mesma maneira, porque tudo isso está centrado no pensamento, no que deve ser pensado em termos de relação, no que deve ser pensado em termos de sociedade, no que deve ser pensado em termos de economia, de política, de religião. O casamento é um acordo a que chegamos quando concordamos com determinado tipo de pensamento. Como chegamos à conclusão que devemos nos unir a outra pessoa? Chegamos a isso pelo pensamento, por aquilo que passamos a pensar a respeito do outro. Depois de muito pensar, de muito especular a respeito da tal pessoa, chegamos à conclusão que devíamos viver juntos, que devíamos viver juntos em prol daquilo que pensamos, daquilo que passamos a acreditar. Na maioria das vezes, passamos a viver juntos e o pensamento começa a mudar. Alguma coisa começa a acontecer no meio do caminho e eu passo a pensar diferente. Então me separo. Mas a base disso tudo é sempre o pensamento do especialista me condicionou a agir de determinada forma. O pensamento do professor, do mestre, fez com que eu me conscientizasse de determinada coisa. O pensamento que desenvolvi no curso, na experiência, na vivência, faz com que eu seja melhor ou pior, dependendo do pensamento que estou cultuando, que outros estão cultuando a respeito de mim. Então, o importante nisso tudo é o que eu estou pensando, o que os outros estão pensando. Estamos sempre preocupados com isso. A nossa atitude está basicamente presa na possibilidade do que os outros possam ou não pensar. O que é a nossa relação na rede social hoje em dia? Está centrada nisso. Passar uma imagem para que os outros pensem determinada coisa a respeito de mim. Se não gosto de uma pessoa, crio uma situação que as pessoas pensem coisas adversas a respeito daquela mesma pessoa, que pensem coisas negativas a respeito daquela mesma pessoa. Por que isso acontece? Porque o pensamento passou a ser o combustível principal da nossa vida. O que vale não é a vida, mas o que pode ou não ser pensado. O que vale não é a minha relação com Deus, mas sim o que Deus pode estar ou não pensando a respeito de mim. Porque eu penso que se não agradar a Deus eu posso ser punido. Assim, o pensamento
chega um momento que chega a ser mais importante que Deus. Por quê? Também penso que Deus vai se comportar exatamente como eu me comporto. Esta é a relação verdadeira entre eu e Deus, entre eu e o outro. É de puro pensamento, ou seja, é uma relação superficial, o que comprova que sempre estivemos envolvidos com a realidade virtual, composta e estimulada pelo próprio pensamento. Foi isso que tornou a nossa mente fragmentada. Deu para compreender?